Neste contexto, será analisado o trabalho da instituição em algumas frentes, como a proibição da apresentação de imagens de suspeitos na mídia, a retirada de fotos de pessoas negras em álbum de suspeitos da polícia, produção de cartilhas sobre abordagens policiais, entre outras ações. O painel contará com a participação de defensoras e defensores públicos de todo o país. Maxney Gonzaga, de Minas Gerais, Carla Caroline Silva, de Sergipe, e Alessandra Quines, do Rio Grande do Sul. A mediação do painel será com Daniele Silva, defensora pública e coordenadora do Núcleo contra a Desigualdade Racial, no CORA da DPE-RJ. Solicitamos, então, a todos e todas aqui presentes e aos componentes da mesa que, por favor, dirijam-se à mesa para o início do painel. Boa tarde a todos, todas e todes. É com muita alegria que eu aceitei esse convite para mediar. Sou a ABB da Comissão Étnico-Racial da ANADEP, porque entrei recentemente, mas a luta antirracista é uma luta muito cara, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que tem avançado muito com a gestão do atual defensor público geral, Dr. Rodrigo Pacheco. E estou aqui a convite também custeada pela minha associação, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, com carinho da minha presidenta, Andréa Sena, que hoje está lá envolvida com a eleição do próximo biênio. A máscara, né? A máscara deixa a gente sem ar, né? A gente já está, né, quase acostumado com ela, só que não. Hoje a gente vai falar de um tema muito emblemático, muito caro, inclusive, para a gente que é defensor e defensora, que atua, que milita, principalmente na área criminal. Eu tenho uma questão muito profunda, né, com essa semiótica, com essa imagem de controle, que é exercida pela grande mídia, né, pela mídia hegemônica. Eu acho que não tem sem querer. Racismo é crime, racismo é crime, racismo é crime, racismo é crime. Racismo não é liberdade de expressão. Racismo não é uma questão de eu acho que é, eu não gosto disso. Racismo é crime. Quando um jornal publica uma imagem, ele não está publicando de forma inocente, de forma esqueci, não era. É assim, querem isso. Querem isso. Então, eu sou muito combativa em relação a isso. Eu atuei nas atuais chacinas, infelizmente, do Jacarezinho, e a cobertura da mídia, principalmente do Estado de São Paulo, do Estadão, foi assim, algo de embrulhar meu estômago, que, inclusive, gerou que eu redigisse um artigo publicado na Rede Observatórios de Segurança. E eu começava assim, eu chorei, e não chorei porque eram os meus irmãos de sangue, mas eram os meus irmãos de cor. 27 pessoas negras assassinadas. Assassinadas. E o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, se preocupou apenas em colher antecedentes criminais dessas pessoas que foram alvejadas. Isso não existe. Isso não existe. A gente não tem licença para matar nesse país. Então, eu não acredito em representação, representatividade, enquanto a gente houver um jovem negro morto a cada 23 minutos nesse país. O cargo que eu ocupo como defensora pública, como nós aqui ocupamos, não serve para nada enquanto a gente não reduzir esse número. Porque amanhã o meu filho, tenho 2 filhos, 2 homens pretos, tenho um marido preto, tenho um pai preto. E o alvo são eles, somos nós. Então, eu costumo falar que a ascensão social não blinda ninguém do racismo, não blinda ninguém de ser humilhado, de sofrer, de ser vítima do crime de racismo. Me incomodo também um pouco com a questão punitivista que a gente vê o racismo. Mas, assim, se o branco, a branquitude,
não quer aprender na dor, no amor, vai aprender na dor. Então, eu coordeno hoje na Defensoria Pública, estou na coordenação tanto de um órgão de execução, que é para atender as vítimas, tanto para acompanhar os inquéritos policiais, porque tem delegacia que não quer fazer o registro de ocorrência. Quando a pessoa vem com termo circunstanciado de injúria. Isso é racismo. Isso é racismo. Isso é falta de letramento racial afrocentrado, porque branco centrado a gente tem. Branco centrado a gente tem. Eu quero um afrocentrado. E foi o que Jadira falou, manter-se vivo é troco. A gente quer superviver, não quer sobreviver. Então, a pessoa negra que ocupa um espaço de poder, como aqui eu estou vendo vários defensores e defensoras, é um espaço de poder, sim, no sistema de justiça, sim. A gente tem que falar pela nossa cor, porque os brancos e as brancas estão falando pela cor deles e delas. É como a Carmen falou na hora de escolher um estagiário, ter um olhar diferenciado para aquele estagiário, para aquela estagiária negro, que chega e que não tem o dinheiro da passagem, que está com uma escolaridade um pouco mais atrasada. É olhar para ele com empatia, de saber que todo mundo vai fechar a porta e você não tem esse direito. Vamos subir nossos irmãos e nossas irmãs. O discurso é esse. E eu estou meio inflamada porque, né, depois desses discursos que estiveram aqui, pastora Val, Jardim, não deu para eu chegar aqui e falar de direito, enfim, do que a gente veio falar, né, desse encarceramento em massa, Eu trabalhei muito tempo na audiência de custódia no Estado do Rio de Janeiro, e a Defensoria, desde 2017, do Estado do Rio de Janeiro, ela tem se debruçado em produzir números, porque a gente viu que a branquitude gosta de números. No meu trabalho cotidiano, era muito fácil eu ver que, nossa, quantas pessoas negras estão encarceradas. Mas a branquitude não vê, porque não quer ver. Não existe, eu não vi, passei despercebido. Não quis ver, porque querer ver é ceder privilégio, é reconhecer e ceder espaço. E ele está preocupado, ela está preocupada, a branquitude está preocupada com a reserva de privilégio para os seus descendentes, para a sua descendência. Os nossos ancestrais morreram para que a gente hoje estivesse aqui. Sucumbiram à sua existência, à nossa existência. Acho que essa é a frase. Eles sucumbiram à existência deles para a nossa existência. Então, cada pessoa negra que está aqui, cada mulher, cada homem, cada pessoa que está aqui, ela tem que saber que os nossos passos vêm de longe. E que a branquitude combinou de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. É isso. A gente vai estar aqui, aquilombado. Nós estaremos aqui aquilombados. Ó, isso aqui é um quilombo. Com os brancos aliados, com os negros e as negras, lutando contra esse sistema de poder que é o racismo. Não se enganem, não é subjetivo. Estou falando aqui para a gente, mas, obviamente, acho que a maioria das pessoas aqui sabem, né, que o racismo é um sistema de poder que atravessa todos, todas e todes. Não é um problema da população negra, é um problema de todos, problema de quem está preocupado com um novo projeto de nação, com equidade racial, com diversidade. Nós somos 56% da população. A gente tem que estar representado nos espaços de poder assim. Ano que vem, vamos ter um debate difícil sobre as cotas, com todo esse obscurantismo que nós estamos vivendo, não só a nível nacional, mas eu posso dizer que a nível estadual, no Rio de Janeiro, as coisas andam bem complicadas. Bem complicadas. A gente agora teve uma outra chacina na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, onde mães pretas se jogavam no mangue
para pegar seus filhos assassinados pela polícia militar, que sequer tinha autorização. Existe uma ação, a DPF 635, uma decisão liminar do Fachin. E o que a polícia do Rio de Janeiro fala? Não te conheço como nada, Fachin. Não te conheço como nada, STF. Entra e mata. Por quê? O corpo negro é desumanizado. E isso, a imprensa tem um poder enorme de inviabilizar, de jogar a pá de cal nessa invisibilidade. É isso. É isso. É isso. Não existe fazer uma manchete daquela e esse editor não ser responsabilizado criminalmente. Não existe. Não existe. Então, assim, quando eu pego um jornal, eu vejo os rostos daquelas 27 pessoas negras assassinadas na chacina de Jacarezinho, que foi dia 12 de maio, dia 13 de maio, as pessoas estavam enterrando seus filhos. Que escárnio da sociedade brasileira enquanto a gente, população negra. E essas mães, eu fiz o atendimento pessoal. Eu fiz o atendimento pessoal dessas mães, de algumas famílias. E senti aquela dor. Era a minha dor. Era a minha dor. E a imprensa se preocupou em procurar antecedentes criminais para justificar aquela barbárie. Enquanto a gente está falando de corpos negros. Ah, se é bandido. Ah, se foi traficante. Sempre será. Olha o estigma, gente. José Bonifácio, eu falei isso lá na Bahia, nas discussões da Constituição outorgada do Império, em 1823, ele falava da mancha indelével, que é o nosso estigma, da pele negra, que não adiantaria haver a abolição da escravatura sem que a população, sem que a branquitude, melhor dizendo, tivesse conta de que aquela pessoa seria uma cidadã. Aquela pessoa, ainda que a gente conteste aí todos esses conceitos em relação à cidadania, mas ok, que aquela pessoa seria um humano, só um humano. E, na verdade, a gente vê um processo nunca... É controle social, né, gente? É controle político-social. Por isso que a nossa atuação aqui, tem que ser política social. A gente não pode ter a infantilidade de pensar em maturidade, de a gente achar que a gente vai se aliar à máquina e a máquina vai respeitar a gente. A gente tem que lutar contra a máquina, sim. É doloroso, é doído. Dá Rivotril, dá Gin, quarta-feira de tarde, dá, tem essas coisas. Mas sem isso, a gente não consegue avançar. Saúde mental, minha amiga Jadira, minha irmã de Ori. Jacira, é isso, sabe? A gente fica, chega em casa, abraça os filhos e agradece ao Olorum. Eu agradeço ao Olorum. Obrigada por estar aqui, por ter sobrevivido a esse dia. Mas é isso, a nossa missão é muito árdua, como é a missão de muitos. Ouvi o Roquildes, um homem negro, sindicalista, lá da Bahia, como agente penitenciário, é doído. Porque, assim, é o trabalho dele. E ele não consegue, sozinho, humanizar aquele atendimento, humanizar aquela carceragem. Mas tudo bem, ele é beleza, vamos embora. De repente, a gente consegue sensibilizar o outro, e é isso. Educação e direitos. Eu sou uma pessoa um pouco revoltada com esse termo, educação e direitos, mas... igual, assim, eu e Carla, a gente se reencontrou nessa vida. Mas é isso, a gente precisa, né? Maxi, como você é o único da mesa, vou passar a palavra para as meninas. Vamos começar, então, com a Alessandra, maravilhosa, para contar aí, para ir traçando. Você criou expectativa,
Expectativas foram criadas. E no final eu canto. Que tem dor, mas tem amor. E aí, gente, bom dia a todas. Eu sou a Alessandra Quines, do Rio Grande do Sul. E eu vim aqui representar, trazer um pouco, né, da nossa atuação enquanto comissão, né? Eu estou integrando a Comissão Étnico-Racial da ANADEP aí desde praticamente a sua origem, mais de 2 anos, enfim. Não sei quanto tempo tem, já esqueci isso, mas faz tempo. E porque eu sou uma branca aliada e, além disso, eu tenho uma atuação conjunto, né, uma das populações mais invisibilizadas do nosso país, que é a população indígena. Nós não temos aqui hoje, por exemplo, nenhuma representação dos povos indígenas. Nós não tocamos nesse assunto até agora, apesar de ser um assunto da nossa campanha nacional. Então, talvez a única imagem que lembra isso agora é a da nossa figura aqui, né, da campanha nacional. A Carla disse que ia falar, né, isso eu falei antes. Tá anotado. Mas, por ter essa militância, então, que é pessoal, e se iniciou uma militância acadêmica, mas foi se tornando uma militância de fato, é que me deram esse tempinho de fala aqui, Carol. E eu queria lembrar, então, né, dessa invisibilidade indígena e lembrar de algumas questões que a gente tem, então, que trazer à tona aqui, mas me colocando sempre como uma aliada, né? Até porque no meu estado, gente, nós somos 440 e poucos defensores e defensoras públicas e eu tenho 5 colegas negros, né? 4 homens e uma mulher. Sendo que desses 4 homens e uma mulher negros do Rio Grande do Sul, só 2 são militantes, né? Os outros 3 não se identificam com a militância, o que também ocorre, né? Tudo bem. Então, assim, para lutar lá no Rio Grande do Sul por esse tipo de atuação é algo assim muito solitário, né? Muito difícil. Começou com aquela questão de discutirmos as cotas há muitos anos atrás. Eu sou defensora pública há 15 anos. E eu fui uma das que propus isso no Rio Grande do Sul, fui uma autora da proposta, porque eu queria lutar com todas as minhas forças para empretecer a minha defensoria pública. Porque eu tenho grandes amigos e amigas, advogados e advogadas negras, que eu tenho... Existem pretos no Rio Grande do Sul, sim, existem. Né, existem indígenas no Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem muitos e muitos terreiros, tem uma quantidade enorme, eu queria ter o dado aqui, eu não lembro. Muitos quilombos, né? E isso é uma situação que é totalmente invisibilizada, principalmente dentro da nossa instituição, né? Então, quando nós fizemos esse movimento de tentar empretecer a defensoria pública, nós conseguimos estabelecer as cotas. Ok, faz muito tempo que a defensoria tem as cotas para negros, negras e indígenas. Sabe quantos negros e negras entraram no último concurso? 0. Né? 30% de cotas. Né? A gente comemora de forma sempre muito efusiva essa vitória. Nós conseguimos aumentar as cotas, aqui vai ser 30%. E eu sempre digo, gente, não adianta nada. Nada. No Rio Grande do Sul poderia ter sido 90% de cotas. Não iria entrar nenhum. Porque o processo, né, o nosso concurso público, é extremamente, altamente discriminatório. E houve candidatos, e houve candidatas, mas nenhuma conseguiu ultrapassar esse processo. E no outro concurso anterior, só entrou uma pessoa. Então, assim, nós vamos indo na luta. Eu só queria me colocar aqui qual é o meu lugar, né, de fala nessa situação. Eu sou uma aliada, então podem contar comigo,
mas eu queria falar um pouquinho agora, né, trazer um pouquinho dessa nossa vibração indígena, que é tão solitária que no país todo, né, quando nós temos um evento da ANADEP, ou congresso, né, Rivana? Quando nós temos uma fala no congresso, quando nós temos que falar desse assunto, são sempre as mesmas pessoas que falam. É Jeane, né, que está aqui, que faz um trabalho maravilhoso nessa área, em Roraima. Johnny Gifone, no Pará, né? Eu, Neila, no Mato Grosso do Sul, e Cláudia Aguirre, no Acre. Me perdoem se eu esqueci alguém, mas para mim é só esse. Eu não sei se tem outras pessoas que falam sobre esse assunto na Defensoria Pública brasileira. E toda vez que eu converso, mesmo com militantes, né, Jane? Mesmo com militantes, assim, ó, irmãos e irmãs, né, dos direitos humanos, da nossa Defensoria, ainda assim eu me deparo com aquelas frases de sempre. Mas a Defensoria não atua nisso aí, né? A Defensoria dos Estados, né? Isso aí é mais da DPU, né? Então, sempre assim começa a nossa fala. Aliás, quando eu comecei a pensar no que eu falaria hoje, provavelmente não vou falar metade do que eu pensei, porque agora estou falando 1000 outras coisas. É um desabafo também, né, Carlos? Assim, eu nunca falo, vamos falar. Não, mas Claudinha Aguirre, eu não sei se vocês lembram, Cláudia Aguirre ganhou o concurso de teses do nosso último congresso, né, com uma temática indígena. Quando ela terminou de apresentar, eu saio do auditório, né, com aquela alegria, aquela coisa, meu Deus, Cláudia foi muito bem, né, como me senti representada, como me senti bem, né, e chego e vou falar com 2 colegas do Rio Grande do Sul, que estavam já ali fora, e me diz assim, pois é, né, mas esses congressos agora se transformaram nessa coisa de falar de negro e negra e indígena. Mas a gente não trabalha com isso, me diz. E eu tentei começar com uma conversa aí, né, mas é muito difícil. E, enfim, o que eu pensei? Apesar da gente ter ocupado aquele espaço, apesar de Cláudia Aguirre ter trazido tão bem o tema, ter explicado, né, ter colocado isso em tese, em teoria, em prática, porque ela também apresentou dados da realidade dela, ainda assim não foi possível estabelecer um início de conversa com defensores públicos e defensoras públicas. Um dado, outro que essa mesma colega disse é: eu, por exemplo, nunca atendi uma indígena na minha carreira, eu tenho não sei quantos anos de defensoria e nunca atendi um indígena. Eu disse, olha, tu nunca viu que tu atendeu um indígena. Tu provavelmente atendeu muitos e muitas indígenas, mas tu não percebeu. Porque o Rio Grande do Sul é o 2º estado com maior encarceramento indígena no Brasil. Então, vou indo um pouco, né, para a nossa seara aqui, que é a atuação criminal antirracista, a gente tem que ter esse olhar, né? Por exemplo, no meu estado, como é que o meu estado, com a população indígena que tem o 2º maior encarceramento indígena do Brasil, né? Porque simplesmente a gente não passa por um primeiro estágio que eu quero chamar a atenção aqui da nossa atuação, né? Já que a gente está falando, já falei um pouco das dores, agora vamos dizer, tem coisas que a gente pode fazer, né? Que é enxergar os indígenas, né? Que é identificar que essas pessoas que estão encarceradas são indígenas, né? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque, a legislação que a gente tem acerca do tema e dos direitos específicos dos povos indígenas até é bem conhecida. A gente sempre fala da Convenção 169 da OIT, a gente sempre fala da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, né? Mas isso, o que significa isso na nossa prática de atuação criminal? Quais os instrumentos dessa legislação que nós estamos efetivamente aplicando? E aí vem o meu primeiro problema, que é, sim, nós somos os defensores de direitos indígenas, os defensores e as defensoras de direitos indígenas, mas nós não estamos apropriados e apropriadas desses direitos, né? Então, o primeiro problema, né, a primeira problemática que aparece numa defesa criminal indígena
é que a própria Defensoria Pública não sabe manejar isso, né? Não sabe manejar os instrumentos. Então, como é que eu vou esperar do Judiciário que ele aplique a autodeclaração para tornar o indígena reconhecido, se nem mesmo isso eu consigo exigir, porque eu não sei disso, né? Não está na minha esfera de conhecimento exigir esse tipo de direito. Bom, um instrumento que eu quero só pensar aqui para trazer, que eu acho que tem sido relevante, embora eu não goste de ficar, né, reverenciando o CNJ, é a Resolução 287 do CNJ, que eu acho que, sim, sabe, deu uma boa, né, visibilizada, vamos dizer assim, nessas questões. Porque o que é a Resolução 287 do CNJ, né, Jane, que a Jane trabalha bastante com isso? É uma resolução de 2019, a resolução. É uma resolução que repete tudo que tem na 169, na Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Coloca tudo ali mastigado, condensado, e dizendo para os juízes e juízas, olha, façam isso aqui, tá? Porque está escrito na lei. Né? E eu acho que é um instrumento do qual a Defensoria Pública teria que se apropriar mais na defesa criminal. Então, um outro privilégio que eu tenho é que a Rivana e a Rita, né, que ocuparam, eu chamo de ocupação, né, a ANADEP, ocuparam bravamente a ANADEP, me designaram ali para ser representante da ANADEP no CNDH. E o CNDH ele tem tratado muito dessa questão da resolução. E aí eles fizeram várias reuniões, assim, estão chamando as defensorias, estão instando, né, as defensorias a aplicar a resolução. Estão dizendo, a defensoria tem isso aqui, por favor, peçam no processo, porque os juízes estão sendo orientados a acatar. E aí eu percebi, numa dessas reuniões, que foi capitaneada ali pelo Marcelo Chaurel, que é um advogado integrante do CNJ aqui do CNDH, que é extremamente atuante na causa indígena, ele disse que, bom, vamos fazer uma reunião aqui com os defensores e defensoras que atuam na temática. Aí, quem que se identificou como atuante na temática? Quase ninguém. Ninguém acha que atua na temática. Né? Então, eu disse, não, Marcelo, a abordagem tem que ser o seguinte, a abordagem tem que ser os defensores e defensoras que atuam na área criminal. Né? E a gente chamar a atenção dessas pessoas sobre essa questão específica. Bom, aí quem estava na reunião? Neila, como sempre, eu, e os defensores que se conseguiu ali angariar da defesa criminal. Nenhum deles, gente, nenhum dos defensores e defensoras que estavam ali da área criminal tinham conhecimento da resolução. E eram pessoas assim, ó, que integram a comissão criminal da ANADEP, que integram a comissão criminal do CONDEG, e eles não tinham conhecimento da resolução. Então, quando me foi permitido falar naquela reunião, eu disse, olha, Chaurel, para nós aqui, para mim, para a Neila, tu está pregando para convertidos, né? Não precisa. A gente tem que fazer uma atuação forte junto à defesa criminal para divulgar essas questões, né, da Resolução 287, que, em síntese, gente, é a aplicação da 169 da OIT, junto com princípios da Declaração Universal dos Povos Indígenas. Tá? O que tem ali, para ser um pouco prática, né? O que tem ali? Reconhecimento por meio da autodeclaração, né? Entender que, dentre os instrumentos da cultura indígena, né, que podem ser reivindicados e colocados em prática, isso não exclui o direito dos povos indígenas de acessar também os instrumentos estatais, né? Porque há um senso comum, né, no sentido de que, bom, se ele quer ser indígena, então ele não pode acessar determinados instrumentos do Estado. Mas os indígenas, conforme a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, têm direito a acessar todos os direitos, né, que são oferecidos às pessoas, a todas as pessoas, e, além disso, o reconhecimento de direitos especiais. E outra, a nossa Constituição, né, que acabou aí por deixar inconstitucional vários dispositivos ali
do Estatuto do Índio, né, que tem alguns instrumentos também que a gente ainda utiliza, ela diz que são reconhecidos aos povos indígenas as suas instituições próprias, né? Então, o que diz também na Resolução 287 do CNJ? Nós temos que privilegiar as formas de resolução tradicional dos conflitos. E eu sei que isso gera muita discussão. Teve um caso agora que veio à tona, né, daquele parecer, daquele arquivamento do MPF, né, não sei se vocês viram, acho que ele circulou no nosso grupo ali, sobre a aplicação de uma pena que foi, né, praticamente foi uma pena de morte, né, houve o assassinato, né, de um adolescente indígena em nome de uma tradição, em nome de um ritual, e o MPF reconheceu isso e não aplicou pena ao acusado, né, do homicídio, aos dois acusados do homicídio. Não estou nem me posicionando, só estou dizendo. Isso causa um estranhamento tão enorme entre nós, brancos e brancas, né, que aquilo estarreceu a opinião pública, né, aquela divulgação. Claro que a divulgação foi feita de uma forma sensacionalista, racista. É o papel da mídia que a gente vinha discutindo, né, se centrou nessa questão aí. Mas realmente é muito difícil entender, né? A gente tem que estar por dentro, né, dessa questão da diversidade, da pluralidade que é reconhecida pela nossa Constituição Federal. E também, é claro, pelos instrumentos que a gente ratificou. A gente tem a Convenção 69 aí, ratificada desde 2002, né? Internalizada por decreto. Tem aquela, né, aquela velha história, status supralegal, né, conforme a STF, a gente até não concorda, mas pelo menos é supralegal, né? E então isso tem sido muito difícil de se trazer para dentro dos processos, porque é algo assim que é de difícil compreensão para os brancos e brancas, né? Entender e conversar com outra cultura, né? E quanto mais devido ao racismo, né, que a gente enfrenta diariamente, né? Se nem pessoas que integram a nossa sociedade são reconhecidas como seres humanos, como as pessoas negras, né? Quanto mais pessoas que integram uma sociedade diversa, porque eles integram uma sociedade e uma cultura diversas, que existem dentro do nosso território nacional, e com a qual nós deveríamos, ao menos, conforme, né, o objetivo e o espírito da Constituição, dialogar com. Eu não quero me estender muito, eu queria falar só um pouquinho, assim, só trazer, pensar essas coisas, porque eu teria, assim, né, para falar da Resolução 287, falar muito tempo. Não é esse o objetivo. Mas eu só queria, de alguma forma, dizer para todos os irmãos e as irmãs que estão aqui que eu também estou aqui, né, que vocês podem contar comigo. E que eu tenho militado no Rio Grande do Sul de forma incansável e tenho consciência de que eu tenho que perder privilégios, para que essa nossa luta tenha sucesso. Eu só quero deixar um último recado, então, de uma questão que eu acho muito, muito importante, né, dentro da nossa Defensoria Pública, e que eu acho que, por vezes, nós estamos, talvez, negligenciando enquanto militantes, enquanto lutadores e lutadoras, tá? Que é nos colocarmos efetivamente dentro dos espaços de poder, né? Eu tenho lutado muito com isso, eu tenho, né, Denise, lembra? Liguei, Denise, se candidata, tu tens que integrar o Conselho Superior, tu tem que estar lá, sabe? Tu é quem tem que estar lá, não os outros. E na minha impressão, a gente deixou por muito tempo que os outros, vou chamar de outros, tá? Que os outros, porque eu não quero dizer outras coisas piores, os outros ocupassem esses espaços. E eles têm o poder. E nós estamos lá militando e falando e discursando, mas quem está mandando são eles, sabe? São elas, porque tem elas também, né, infelizmente. Então, vamos ocupar, como a Denise fez, como Rivana e Rita fizeram. Vamos ocupar os espaços de poder e tornar as decisões da Defensoria Pública mais pretas, sabe? Mais indígenas. Vamos fazer isso. É o recado que eu queria dar aqui hoje, tá? Obrigada. Eu também sou conselheira. Fala forte, necessária, da defensora Alessandra,
prazer em conhecê-la pessoalmente, conheço a luta. Lá no Rio de Janeiro são em torno de 15 mil indígenas aldeados e não aldeados. Eu participo das reuniões mensais do Conselho Estadual dos Indígenas. Hoje a gente está lá numa atuação junto com o Ministério Público Federal, que lembrou, né, dado aí, se a parte tira da câmera, que lembrou dos indígenas, enfim. E aí a gente está fazendo lá a questão da alimentação dos indígenas, a alimentação escolar, para poder regularizar, enfim, é uma luta que é isso, né? Aí eu vou chamar a atenção para o perfilamento étnico-racial das defensorias, enfim, das instituições, vamos colocar todo mundo aí nesse balaio, do sistema de justiça. Porque é isso que perfeitamente a Alessandra falou, né? É difícil o preconceito, a discriminação, ele parte da defensora, do defensor que está atuando. Quando ele não quer reconhecer a Convenção OIT, 169, quando ele não quer reconhecer a Resolução 287 do CNJ, lá eu pulverizei, eu recebi o ofício e pulverizamos entre os defensores, principalmente com a atuação criminal, porque é isso. A autodeclaração é muito importante. Porque o próprio defensor, a própria defensora vai dizer: indígena de calça jeans. Isso não é comum? Isso de celular? Isso não é comum? Isso não é comum? A aldeia Maracanã fica praticamente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, não é indígena? Olha só. Então, assim, quando a gente parte para dentro da instituição, e aí fica a dica, né, para levar essa proposição para as defensorias dos estados, de cada estado que está aqui representado e que está nos assistindo depois aí no YouTube, que façam, né, que tenham na sua gestão uma coordenação, como o Rio de Janeiro corajosamente fez, né, não sem luta, não sem reclamação e tal, não sem contestação, de uma coordenação de promoção de equidade racial como órgão de gestão, órgão que está no organograma, que tem poder de decisão dentro daquela gestão, que não é ouvido como órgão de execução, é ouvido como órgão de gestão. A gente está ali para planejar as políticas públicas, as ações afirmativas daquela instituição e combater o racismo institucional. E que é muito importante, porque se a gente está falando, se a gente vai promover a defesa, como bem pontuou a Alessandra, de uma pessoa indígena, espera aí, antes de pegar o Código Penal, o Código de Processo Penal, primeiro, você tem que saber tudo sobre aquela comunidade indígena. Quais são... Eu vi uma aula do Johnny, né? Porque Johnny é meu conterrâneo do Rio de Janeiro. Ele está lá no Pará escondido. Mas ele é meu conterrâneo, inclusive estudamos juntos para estudar para concurso, né? E também temos histórias parecidas de superação, de periferia e tal. Então, ele falava dessa importância da autodeclaração, que eu acho que é o ponto-chave, né? Porque começa ali a autodeclaração. E aí eu vou contar uma passagem rápida, que eu, ministrando um curso para defensores e defensoras, sobre quilombos e tal. Aí uma defensora fala assim: mas tem que ter carteira de identidade? Era sobre vacinação. Olha que tema espinhoso. Para a branquitude que queria fazer reserva de vacina para manter, né, a sua descendência. Aí, e a gente brigando pela prioridade da vacinação da população quilombola. Então... mas como é que vai saber se é quilombola? Ele tem uma carteira de identidade? Então, o nível é esse. Eu não estou falando de uma pessoa que é uma conversa de botequim. Não é uma conversa de botequim, não é uma conversa de bar, de padaria. Bom dia, dona fulana, bom dia, seu fulano. E aí, quilombola tem carteira de identidade? Não. Eu estou falando de uma pessoa que vai defender um quilombola. E está preocupado se o quilombola tem uma carteira de identidade escrito quilombola. A estrelinha do gueto. Já não basta a nossa mancha indelével. Não basta.
marcadores. Lá na Bahia falamos muito dos apetrechos externos que a gente tem que mostrar para a gente provar que a gente ocupa esse espaço de poder. Performance. Então, é isso. Eu falei demais. Passar a palavra para a maravilhosa. Aqui só tem maravilhoso, tá, gente? Aqui a gente não tem ninguém fraco, não. Aí, Carla. Vai falar depois de mim. Você que lute. Gente, já estou pedindo desculpa porque eu não sei falar sentada, tá? Algumas pessoas me criticam, assim, porque eu sou bem discreta, né? Com esse cabelo vermelho. Super discreta, super discreta. E eu não sei falar sentada, né? Porque eu sou uma pessoa articulada. Eu sou uma pessoa que avança. Eu não retrocedo, eu não sei ficar parada, eu caminho, eu falo com a mão, entendeu? Saluva, Nanã. Sou filha de Nanã, sou filha da chuva, sou filha da lama, sou filha da Senhora da Morte, da Mãe da Morte, mas também a Mãe da Criação. Porque foi da lama de Nanã que Oxalá, e hoje é o dia de Oxalá, Epababá, foi da lama de Nanã que Oxalá criou a humanidade. E Nanã é a mais velha. E eu sempre começo as minhas falas saudando a minha ancestralidade, porque é a minha ancestralidade que eu sempre peço sabedoria para falar e ter as palavras adequadas. Não apenas adequadas para que eu possa fazer o meu ofício, mas que eu possa, né, atingir o coração de cada um de vocês que estão aqui comigo, compartilhando sentimentos, conhecimentos e esse momento da experiência humana, da vivência humana, esse momento no universo, esse minuto, essa hora, esse dia, que apesar de tudo, apesar de Bolsonaro, estamos vivos e resistentes e falando e acreditando que a gente pode construir um outro lugar. Vamos construir, porque eu vim do outro continente, forçada, acorrentada, junto com os meus ancestrais, porque o tempo, ele é um só. O tempo, ele não existe numa linha reta. O que aconteceu, acontece e acontecerá. Exu lança pedra no ontem para atingir o amanhã. Então, é com essas palavras que eu começo a minha fala. E eu quero dizer a vocês que eu vou decepcioná-los. Vou decepcioná-los bastante. Por quê? Porque me deram um tema que para mim é impossível. É impossível defender esse tema. Impossível. Eu sou radical, minha galera. Eu sou radical. Radical. Tá certo? Eu vou à raiz. Exatamente. Eu vou à raiz das coisas. E para mim não existe, não existiu e não existirá processo penal antirracista. Não existe reforma que conserte essa desgraça. Eu sou abolicionista penal. Eu defendo o fim dessa desgraça, porque aprendi com Angela Davis, e é daí que vem a minha raiz, da mulher preta, do feminismo negro, do mulherismo africano, e aprendi que o sistema penitenciário, ele foi fundado a partir das plantations dos Estados Unidos. O sistema que nós temos hoje, que é hegemônico no mundo todo, ele foi fundado em um lugar. Ele foi fundado em um lugar, em um território. Em um momento da história. Nos Estados Unidos. E ele foi fundado a partir da dita abolição. Disso que chamaram de abolição. Né? Porque o homem branco, a branquitude, ela adora uma gourmetização. Adora uma maquiagem. Adora. É isso que eles chamam de civilização.
Eles gostam muito dessa palavra, progresso. Não à toa que um dos países mais racistas do nosso planeta tem em sua bandeira o lema ordem e progresso. Não é à toa. Porque Brasil gosta de coisa de gente branca. Gosta, adora. Adora. Porque o bom é a Suíça. O bom é a Inglaterra, que manda container de lixo para os países ditos subdesenvolvidos. Porque essa lógica do progresso, e aqui eu estou dizendo isso para falar do processo penal, porque vocês desgraças, minha família é baiana, viu? A gente fala muita desgraça. Parem de dizer que são progressistas, pelo amor de Deus. Progresso não presta. Progresso é coisa de branco, coisa da branquitude, pensamento colonial. Foi o progresso que promoveu o genocídio dos povos originários. Foi o progresso que escravizou milhares de pessoas pretas. Foi o progresso que promoveu a diáspora. Foi o progresso que invadiu a Ásia. Matou, humilhou, estuprou, dizimou civilizações. Isso sim. Sociedades, comunidades, tecnologias, conhecimentos, relegou tudo que era não branco à barbárie. Isso é herança de Roma, viu? Os romanos foram os primeiros a designar o outro enquanto bárbaro. E 2021 ainda tem gente dizendo que conhecimento de verdade é Platão, Aristóteles, Sócrates, nada contra, até gosto. Mas esse não pode ser o centro do nosso pensar. Nós não nascemos na Europa. Nós somos daqui. E eu odeio dizer que sou brasileira. E vou explicar por quê. Apesar de não ter outra escolha. Porque também esse território aqui, que chamamos de República Federativa do Brasil, é um dos poucos países do mundo que se intitula a partir de um produto tipo exportação. Nós somos uma terra sem nome. Nós somos uma terra sem nome. Usurparam o nome do nosso lugar. Porque Brasil era o produto que os portugueses vinham aqui buscar. É como a Vilma disse lá no evento. Nós precisamos dar nosso nome. Porque se nós não dermos o nosso nome, a branquitude vai nos chamar do jeito que quiser. E isso aqui foi o que aconteceu com essa terra. Um dia esse lugar teve nome e aqui viveram diversas comunidades. E esse nome se perdeu. E no lugar dele, nos designamos a partir daquilo que o explorador europeu, colonizador branco, veio usurpar o Brasil, o pau-brasil. Isso é extremamente degradante. E por que eu estou falando todas essas coisas? Para falar de processo penal antirracista. Se o sistema penitenciário ele é fundado a partir da lógica da 13ª emenda dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: todas as pessoas são livres. Estou resumindo, viu? Salvo se elas praticarem crime. Todas as pessoas são livres, não podendo ser submetidas a trabalhos forçados, salvo se elas praticarem crime. Não existia encarceramento de pessoas negras, mas passou a existir depois da 13ª emenda. E por que isso acontece? Porque eu vou dizer uma coisa, minha irmã. Racismo não é crime, não. Racismo é estruturante.
crime é mais uma maquiagem, mais uma enganação. E eu vou dizer por quê. Porque tudo isso, inclusive, e aqui eu vou tocar na ferida de muita gente, inclusive as tipificações que são lidas, né, que são para proteger o bem jurídico, né, tipo crime de racismo, injúria racial, né? Eu vou contar uma história triste aqui no final, tá? Vou. Isso tudo aí é papagaiada para prender preto. Todos os crimes. Porque quem diz o que é crime e o que não é crime é o branco. Quem diz se você está em legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, legítimo dever do cumprimento legal, né? É o branco. Então, você tem situações ridículas, como comunidades de terreiro praticando sua sacralidade, que são invadidas pela polícia militar e arrebatados os seus instrumentos do sagrado. A PM do Rio de Janeiro, até pouco tempo, não sei se devolveram, tinha o maior acervo, Polícia Civil, né, perdão, maior acervo de instrumentos sagrados do povo preto, mais do que o próprio povo preto de terreiro. E ninguém problematiza isso, não. Desafio os defensores da área criminal aqui que não tenha se deparado com um TLC. Já é ridículo existir lei de contravenções penais, tá? Mas não vou entrar nesse pormenor. Mas... Então, duvido que vocês tenham pego um TOC por perturbação de sossego, porque o pastor está lavando alto. Porque os carros do culto, do pessoal do culto dele, está fechando a rua, está atrapalhando a entrada da minha garagem. Ninguém chama a PM para resolver esse problema, não. Agora, toque um atabaque uma vez por ano. Faça um xirê uma vez por ano. Faça um caruru uma vez por ano. E tenha uma aglomeraçãozinha assim, de gente preta, vestida assim como eu, de branco. Cheia de conta, para ver o que é que acontece. Incomoda. Só que hoje, porque branco adora uma civilização, um progresso, né? Hoje você não pode mais proibir, não é feio proibir, né, culto de matriz africana, porque ninguém é racista, né? Todo mundo... Ah, não, assim, eu respeito, eu só não gosto, né, esse negócio. Cada um com seu cada qual. Eu respeito, mas não quero, não. Não gosto, não, dessas coisas. Bruxaria, né? Aí agora tem uma galerinha esquerda gratiluz. Ai, gente... Sacrifício de animais. Gente, é para comer. A Geumã, minha irmã. Gente, é para comer, entendeu? A gente faz um negócio lá e a gente come também. Fiquem calmos. Se quiser, vem conhecer. Que até o nosso velório é com bastante comida. Então, a questão é essa. Porque ninguém pode dizer que não quer que exista, que acha atrasado, que é contra, que acha feio. Então, liga para a PM, olha, estão fazendo muita zoada. O Ministério Público abre um procedimento. Eu já vi, gente, ação civil pública cobrando licenciamento ambiental de terreiro. Que nervoso. Agora a gente vai ter isolamento acústico no terreiro. Um lugar que não pode nem ter um forro de PVC, porque sabe, não pode, né? Porque o sagrado não deixa. E agora é para ter isolamento acústico. A igreja pode ficar de porta aberta, agora o terreiro tem que ficar fechado com isolamento acústico para não incomodar. Era Domingão do Faustão, agora é o Domingão do Hulk, né? Porque a pessoa não pode tolerar... a missa das 18, exatamente. Então, gente, existem articulações da praxis jurídica
que elas vão sempre se movimentar para buscar reprimir o comportamento ligado às tradições, costumes, ações e individualidade do povo preto, assim como um dia o samba foi reprimido. Hoje há a criminalização do funk, do rolezinho. Então, o que antes era a proibição dos atabaques, hoje é TOC por perturbação do sossego, é ACP por crime ambiental, pedindo licenciamento ambiental. E eu vou dizer agora a história triste, porque eu acho que meu tempo já acabou, né? Eu só tinha 20 minutos. Então, agora a história triste. Agora a história triste. Agora a história triste. Recentemente, houve uma vitória considerada por muitos do movimento, que foi a equiparação do crime de injúria racial ao racismo. Eu não comemorei, mas também não fiz gosto ruim, porque eu sou uma mulher que vem do trabalho coletivo. Então, eu acho que não é o meu papel, aqui é o meu papel, porque eu estou no papel de tentar sensibilizar e problematizar essas questões, mas eu, enquanto integrante do movimento negro, e sou integrante, para além de ser defensora, eu sou militante do movimento negro, eu sou aliada no Movimento Nacional da População de Rua, eu integro a Rede de Mulheres Negras de Sergipe e participo ativamente do Fórum de Entidades Negras de Sergipe, usando como desculpa ser integrante da Comissão Étnico-Racial da DAVEP. É estratégia. Temos que ocupar, né, amiga? Exatamente. Mas, a partir daí, consegui a criação da Comissão de Trabalho de Enfrentamento ao Racismo Estrutural da Defensoria. Já é uma vitória, né? Porque lá não tinha, não, viu? Era tudo direitos humanos. O ano passado que criou, setembro do ano passado. Então, voltando à história triste. Houve essa comemoração e eu realmente assim, não botei gosto ruim, não, né? Não fui botar o meu bonde na rua, né, para fazer gosto ruim para nada. Porque em que pese discordar, em que pese ser radical, em que pese ser chamada de utopista, de dizer que, e qual é a solução? Não sei qual é a solução, não sou obrigada a saber qual é a solução para a responsabilização das lesões, né, graves que ocorrem na nossa sociedade. Mas eu acho que se a gente não disser que não funciona do jeito que está, a gente não vai começar a pensar em novos formatos. A gente sempre vai estar tentando remendar o que não tem conserto, porque é um problema estrutural do próprio sistema penitenciário. E o processo penal, ele é um instrumento do sistema penitenciário. Porque a função do processo penal, e quem atua no criminal aqui sabe, que para a praxis jurídica, isso dói muito enquanto defensora pública que atua no crime, um processo penal eficiente é o resultado condenatório. Quando a gente consegue um resultado absolutório, o juiz dá com gosto ruim na boca. Um juiz, eu tenho 10 anos de atuação em processo penal. Nunca vi um juiz absolver dizendo negativa de autoria e comemorar. Ele sempre absolve, falta de provas. O Estado não teve a persecução penal eficiente o suficiente para condenar essa pessoa que eu sei que é culpada. É basicamente isso que acontece na prática. Oi? Cai em outro, exatamente. Um dia eu te pego. Então, fica esperando a pessoa voltar. E aí a gente se vê nessa... Eu sou defensora da custódia. E aí o caso que eu vou contar é da custódia.
E aí o que acontece, minha irmã? Na custódia, às vezes a gente pega uma pessoa que tem um antecedente criminal de 20 anos atrás, e o promotor... ou então, e ainda tem essa pergunta cretina, você já foi processado por ato infracional? Cumpriu medida... Pois é. Já pensou? Está sendo perguntado. E aí, se tiver, que eu digo, eu já passei por isso, peguei um senhor com um antecedente de 93, fica preso. Porque a lógica da decretação de uma prisão preventiva é existência de antecedentes criminais e ou gravidade em abstrato do crime. O que isso quer dizer para a galera aqui que não é do direito? Que se você tiver antecedentes, está lascado. Se você praticou um crime que abstratamente é violento, está lascado. Se tiver os dois, não tem nem chance de discutir. Não tem nem chance. Não tem. Então, teve esse resultado. Não me manifestei contra, porque eu acho que houve um movimento, e eu tenho que respeitar o movimento, eu tenho que respeitar as lutas legítimas. Foi uma reivindicação antiga, mas eu sabia que ia dar merda. E está dando merda. E eu quero pedir a solidariedade dos colegas atuantes no processo penal, que agora a gente vai precisar lutar outra luta. Porque é isso que acontece, gente, quando a gente pensa em processo penal antirracista. A gente pauta uma luta, a gente alcança, e aí essa luta vem dar na bunda da gente. E aí agora a gente vai ter que pautar uma outra luta. Porque não tem um mês que eu atendi na custódia um homem preto retinto, preso, dormiu na cadeia, apareceu, entrou na audiência de custódia, descalço, encarcerado, ou seja, algemado. E aí eu achei, né, pô, crime grave. Na hora que eu abri o processo, quase choro. Ele foi preso em flagrante por injúria racial. E agora, defensores. E agora, movimento preto. O que é que a gente faz com isso, com essa desgraça? De gente preta sendo presa por injúria racial? Exatamente, porque agora que está equiparado, não se admite fiança. E é crime imprescritível. Eu brigo com meu irmão, vou brigar com meu irmão. Quem nunca brigou com o irmão? Quem nunca chamou o irmão de preto? Seu preto adotado. Minha mãe achou você na lata do lixo. Ela que nunca quis lhe dizer. Você tem 18, ele tem 20. Aí ele vai assim, vai... Aí passa 30 anos. Aí mamãe morre. Você vai ver quando mamãe morrer, que mamãe não vai deixar fazer nada contra você agora. Mas deixe mamãe fechar os olhos para você ver o que é que eu vou fazer. No dia seguinte, depois da missa de 7º dia, eu vou na delegacia. Em 2001, em 25 de novembro, estava em minha casa. Minha outra irmã testemunha. Esse homem aí, que diz que é meu irmão, me chamou de preto. Disse que minha mãe me achou na lata do lixo. Pode ser aberto um processo? O que significa isso para nós, movimento negro? Agora a gente vai ter que brigar, e muito, para construir uma doutrina sofisticada. Porque é isso, esse tal progresso, essa tal evolução, para demonstrar ao senhor juiz, senhor promotor branco, que a maioria do que estão nesses cargos, e aos próprios defensores, colegas, né? E aí a luta da querida amiga aqui, para convencer os colegas, né, da seara, né, criminal, maioria brancos, que não tem contato com a cultura, com o conhecimento da temática da dinâmica étnico-racial, de que preto não comete racismo.
Pessoas negras reproduzem, sim, comportamentos racistas, porque está inserido dentro de uma dinâmica social. Mas a depreciação de duas pessoas que partilham do mesmo grupo étnico-racial não pode ser considerado dolo qualificado de injúria racial. Não pode. Porque o dolo qualificado de injúria racial é o dolo de extermínio, de subalternidade dos corpos, de discriminação, de dominação. Eu não posso querer dominar o meu irmão quando eu brigo com ele e chamo ele de preto, minha mãe achou você no lixo. Isso aí é um dolo, sim, é uma injúria, sim, simples. Simples, porque se a gente considerar diferente, estamos sendo autofágicos. Autofágicos. Mas aí agora é uma outra luta. E aí eu quero terminar minha fala, porque eu já me extrapolei demais, né? Não, isso é um risco que a gente corre. Mas eu acho que o movimento negro e as próprias defesas já estão mais coesas para rebater esse argumento. Entende? Mas o delegado que atendeu o flagrante, inclusive quem chamou a polícia, foi um advogado. Não é uma pessoa sem conhecimento, foi um advogado, foi um bate-boca de condomínio, uma briga de condomínio, de uma discussão de condomínio. Em tese, o senhor que foi preso teria xingado o filho do noticiante, de neguinho. Compreendem? Agora que isso foi reconhecido, que vai virar lei, porque já está aí a tramitação, né? Exatamente. Eu quero a sensibilização de todas e todes. O movimento, porque agora vai ser outra luta. Está começando a aparecer os casos. Porque é isso do que se trata, essa tecnologia de controle de corpos. É uma tecnologia de controle social. E ela foi feita e aperfeiçoada para os corpos divergentes, porque não são apenas pessoas pretas que são super encarceradas, em que pese sejamos a maioria da população carcerária, pessoas LGBTQI+, pessoas indígenas. Então, precisamos voltar à luta, agora, nessa nova etapa. Exatamente. Obrigada, gente, pela paciência. Quero aqui deixar um convite, tá? Está tendo o Levante pela Democracia. Eles estão mobilizados no FUNARTE até dia 1º de dezembro. Nossos irmãos e irmãs da resistência indígena, né? Às 18 horas, vai ter vigília em frente ao STF, fiquei sabendo hoje. Quero aqui pedir aos companheiros e camaradas, né, jornalistas, que deem uma atenção, porque eles estão sendo ignorados. Né? Eles estão há um mês já, quase, na FUNARTE. Eu fiquei sabendo que quase não, ou nenhuma cobertura foi feita sobre essa movimentação. É um movimento que reúne populações indígenas do Brasil todo, inclusive a minha amiga, que é a coordenadora, ela é lá do Sul, né? Ela é do Paraná. E aí eu deixo o convite, né? E faço esse apelo para dar visibilidade a essa luta, que também é muito importante. Obrigada. Maravilhosa. Gente, eu falei que aqui só tinha gente maravilhosa. Aqui não tem ninguém menos que maravilhoso. Max, meu conterrâneo, eu estou pensando que eu estou onde, né? Estou sabendo me portar. Larissa estava aqui toda séria. Ó. Vou tentar. Agora, quando eu editar, você bota só essa parte. Agora a gente está aqui com o defensor público de Minas Gerais, Max Ney, meu conterrâneo, com uma história linda que eu soube aqui, ele contou aqui no pé do meu ouvido. Olha, é segredo. Vai ter que editar de novo. Estou aqui com o meu colega, Max Ney, defensor de Minas. Vai, Max, brilha! Boa tarde a todos, todas e todes. Missão difícil
que a minha amiga me colocou. Falar por último e depois das brilhantes vozes que eu ouvir aqui. Ainda mais da Carlinha, né, gente? Ô, pai. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Vou pedir também aos meus orixás que possam me iluminar, que eu tenha as palavras exatas para falar o que é necessário, para atingir os vossos corações. Com certeza. Bom, eu vou te copiar. Isso. Bom, eu queria primeiro agradecer a Rivânia a oportunidade, né, desse evento, pelo empenho que ela e a equipe da ANADEP, não só no evento da comissão, nos eventos, mas também nesses momentos de ataque à Defensoria Pública. Se não fosse a ANADEP, se não fosse vocês articulando de uma maneira incrível, nós teríamos perdido muito. Ainda corremos riscos. Mas a sociedade se mobilizou. Os jornais se mobilizaram. As pessoas, os artistas. E isso nos deu força. Muita força. E nós precisamos de forças justamente para lutar em prol daqueles que mais precisam, daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que precisam da dignidade que nós temos o dever de implementar. Colega, eu iria falar da questão dos indígenas, eu me sinto um pouco mal de participar da comissão que ela é étnico-racial, e ela ficou mais voltada à negritude, né? A dificuldade, realmente, de encontrar pessoas indígenas no espaço de poder. Eu não tenho certeza, mas eu li algo, não sei nem se foi numa revista da ADEP, em que uma mulher indígena foi aprovada no concurso de defensora pública, servidora, né, da Defensoria Pública, né? No Amazonas, né? E isso me deixou muito feliz, que é uma maneira de inclusão social, de representatividade e de mostrar que o nosso trabalho vem logrando êxito, né? Bom, também queria agradecer ao Fernando, que é o diretor da ADEP de Minas Gerais, porque ele sempre nos auxilia custeando eventos, nos dando oportunidade de fala, e é um homem branco, dos olhos azuis, mas é parceiro da nossa luta. E isso é importante, termos parceiros. Não dá, podia ter... Mas, tudo bem. Mas vamos lá. Eu estou com uma missão difícil de falar sobre essa temática do racismo, mas eu vou trazer um enfoque um pouquinho diferente do que as colegas trouxeram. Nós já sabemos tudo sobre o racismo, da questão estrutural que é o racismo, que temos excelentes autores discutindo sobre a temática, colocando em bate-papo, em diálogo, o que realmente precisamos. Nós sabemos também que o racismo ele é institucional, além de ser estrutural, e não podemos esquecer que a nossa instituição, a Defensoria Pública, também é racista, que tem que ser trabalhado primeiro a Defensoria Pública, para depois mexer no quintal do alheio, quintal do outro. Então, isso é muito importante. Mas também nós temos que pensar como lidar com tudo isto. Que meios, quais ferramentas temos para lidar com o combate ao racismo, com a discriminação racial, de gênero e etc. Bom, há tempos, né, desde a Declaração dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos, Interamericana dos Direitos Humanos, nós tivemos ali algumas convenções, tratados internacionais, que vêm aí buscando essa proteção, né, tanto no âmbito internacional, tanto no âmbito nacional. Eu queria fazer um destaque, que nós temos uma colega lá em Minas Gerais, eu sou defensor em Minas Gerais, apesar de ser do Rio, fui muito bem acolhido pelos colegas mineiros e pelo aquele estado. E essa colega chama Mariana Lima, ela defendeu uma tese de mestrado justamente sobre o controle de convencionalidade. E é muito interessante, são ferramentas importantes que nós temos para combater. Nós, como agentes de promoção de igualdade racial, combate ao racismo, temos essa ferramenta que a gente utiliza muito pouco. E ela fez um trabalho brilhante e nos brinda muito com o seu conhecimento. Há pouco tempo, a Mariana, numa discussão acirrada na Defensoria Pública de Minas, tratando sobre a inclusão das cotas, né, raciais, ações afirmativas, ela deu um parecer brilhante.
Aí outra defensoria, eu esqueci de qual lugar também, precisou da ajuda dela, e ela deu assim uma contribuição brilhante com o seu conhecimento. E eu, conversando com ela, ela me deu mais uma atuação que ela vem fazendo, que eu achei extraordinária, dentro do processo penal. Ela está atuando na Defensoria Pública de Segunda Instância, e ali ela se deparou com uma sentença de uma juíza com expressões racistas, discriminatórias. E ela usou, nesse recurso especial que ela estaria fazendo, a convenção, o controle de convencionalidade, para debater essa situação, para que o próprio STJ pudesse, em tese, afastar a expressão racista que a juíza usou. Veja só, além de condenar um homem negro, ainda colocou assim na sua decisão: tal delito é aquele que mais enegrece a personalidade do agente. Muito infeliz, né? E aí a ideia é criminosa, né? Mas a gente ouve isso de uma juíza. Aliás, ouve não, ela escreve. Foi mais corajosa. E um defensor público, quando pega um caso como este, ele tem que se valer do que ele conhece. Ele tem que debater esses argumentos e criar jurisprudências no Supremo, no STJ, para combater essa prática, essas expressões discriminatórias. Então, achei perfeito. O que é mais bacana, senhores, que essa colega nossa é branca. Mas ela tem um vigor para atuar na causa negra que é lindo de se ver. A Mara, nossa colega de Minas, conhece a Mariana. Eu estou aqui louvando porque ela vem fazendo um trabalho incrível. Vocês conhecem também, né? Peru. Mas, então ela vem trazer, nos brindar com essa tese. Bom, gente, eu vim trazer, assim, a gente falou bastante coisas, mas eu percebi, desde que eu entrei na comissão, um tempinho para cá, eu cheguei falando, gente, falta isso, falta aquilo, observando algumas questões, mas eu tenho que admitir que algumas coisas, nesse meio tempo, aconteceram para melhor. Exemplo, atuações voltadas por várias defensorias públicas, como a do Rio, como a de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e dentre outras, na proteção dos direitos individuais. Exemplo, o reconhecimento fotográfico da DP do Rio de Janeiro, uma decisão da STJ, fantástica decisão, nos dá mais garantia jurídica, evita mais erros judiciários. Eu achei muito boa. Outra questão importante, eu vou trabalhar um pouco mais com essa questão jurídica mesmo, para a gente levantar o que foi de bom que nós construímos, o HC 598886 de Santa Catarina, também que afastou uma condenação que só tinha prova exclusivamente administrativa, reconhecimento fotográfico apenas. Foi fantástica a decisão do STJ para garantir aquela pessoa, desculpa, gente, preta, indígena, que é perseguida pela polícia, pelo Ministério Público. E também nós tivemos um outro avanço importante que está sendo descumprido hoje, trazido por você, meu colega, a DPF 635, que versa sobre a letalidade policial. É conhecida como a DPF das favelas, com o objetivo de inibir essas ações desastrosas, que não teve sua grande eficácia, que há pouco tempo, como nossa colega trouxe aqui em Nova Iguaçu, nós tivemos outro desastre. Vim também trazer e aqui exaltar a nossa associação, a nossa comissão, que foi extremamente importante no combate ao racismo. Nós produzimos cartilhas, nós produzimos cursos, capacitações, né? Propusemos ampliações de ações afirmativas, fizemos pautas legislativas, tudo isso em prol da defesa da igualdade racial e o combate ao racismo. Vou levar um pouquinho para a seara de Minas Gerais, algo que eu acompanho um pouco mais de perto, e a gente percebe que há uma mudança, mesmo que seja pequena, mas houve ali o primeiro passo. Lá em Minas Gerais, a Escola Superior de Minas Gerais também, há pouco tempo, ministrou um curso muito bacana, um curso voltado ao sistema prisional e também aos grupos vulnerabilizados. Uma defensora pública negra, doutora Lígia, ela ministrou esse curso, foi muito bacana para os defensores, estagiários, servidores e sociedade. Também,
outra implementação de Minas Gerais, em 2020, o Conselho Superior criou ali uma Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, Gênero e Diversidade Sexual, a qual eu tenho o prazer de participar, de ser membro. Tanto eu como a Marolinta, nossa colega Mara, ela é a nossa coordenadora. E essa Câmara, ela tem a sua importância porque a própria administração vem utilizando da Câmara para consultas. E, a partir da Câmara, nós estamos implementando, orientando e recebendo também informações de práticas racistas. E dali a gente orienta a Defensoria Pública. Há pouco tempo nós recebemos uma informação, não vou abrir muito, de que, numa determinada comarca, uma estagiária sofreu racismo ali. E nós levamos a situação à Corregedoria e ao Defensor Público Geral. E eles nos ouviram. Teve um dia que estava presente o Defensor Público Geral, o Subdefensor, o Corregedor e seus assessores, para ouvirem as nossas proposições. E essa Câmara foi criada em 2020 e ela implementada para funcionar a partir de 2021. Isso é muito recente, né? E interessante também que nessa Câmara, a gente, há pouco tempo, o Subdefensor Geral nos comunicou, nos provocou, para que a gente pudesse ali opinar sobre um formulário. Para quê? Para que haja um recorte racial dos nossos assistidos. E não tinha isso. Então, a Câmara também, através dos seus membros, né, editamos os formulários, encaminhamos ao gabinete, e eles aprovaram também essa situação, que eu vejo como uma mudança. Fazemos acolhimento também para aquelas pessoas que sofrem, de alguma maneira, algum tipo de racismo. E atuamos nessa Câmara também, abordamos violência de gênero contra a mulher negra, que vem sofrendo violências inacreditáveis. Há pouco tempo, não sei se vocês viram no Instagram, no Facebook, não sei onde, na mídia, uma mulher negra com uma criança no colo. Não sei se vocês viram isso. Ela foi abordada pelo policial militar, a criança caiu no chão, foi um desastre, foi um abuso aquela situação. Triste, foi triste. Então, assim, é complicado. Mas a gente está aí lutando contra isso. Hoje, as pessoas têm um celular nas mãos, então elas conseguem filmar essas arbitrariedades, e facilita um pouco para a gente. E vem também a decisão que a Carlinha falou sobre a questão de igualar a injúria racial ao crime de racismo. Também, ao meu sentir, ao final, eu vou trazer uma situação pessoal que eu acho importante para vocês compreenderem o meu ponto de vista sobre isso, mas também, de alguma maneira, ela reforça a nossa luta. Reforça, porque as pessoas, infelizmente, algumas têm que pensar, se eu agir assim, eu posso sofrer as consequências da lei. É só assim que algumas pessoas vão deixar de fazer. Não vão mudar. Isso não depende de lei. Depende do que ela pensa, do que ela entende, do respeito que ela tem ao outro. E eu também tenho um outro brinde que é lá de Minas Gerais. Algumas pessoas aqui conhecem, é a doutora Liliane, uma conselheira, defensora pública negra. Mulher fantástica. Ela contribuiu sobremaneira. Liliane, a mulher preta, isso aí. Guerreira, que no meio daquele povo branco, ela conseguiu aprovar uma ampliação, o justo das cotas em Minas Gerais. E mais, essa mulher está propondo agora também que para os próximos concursos nós tenhamos a possibilidade de ter uma disciplina antidiscriminatória. Isso é importantíssimo. E ela não parou por aí. Ela é igual a Mara, é mulher de fibra. Igual vocês todos aqui também. Ela também está elaborando um projeto para ser aprovado no Conselho. A importância de alguém falou isso aqui, de estarmos no Conselho, no espaço de poder. Olha a modificação. Ela está elaborando uma normativa para levar ao Conselho, para que haja uma equidade entre membros para participar da banca, entre homens e mulheres e negros. A gente sabe da dificuldade de ter aquele negro, defensor ou defensora, qualificado às vezes, que somos poucos, outros não querem participar. Mas já é um avanço muito grande colocar ali a obrigatoriedade, que tem que ser assim, infelizmente. Né? Adentrando um pouco mais na minha fala, foi feita uma pesquisa que saiu esse mês,
lá em Minas Gerais, foi o Ministério Público e a Fundação João Pinheiro. Fizeram uma pesquisa para verificar a letalidade da polícia e suas abordagens. Então, verificou-se que o jovem negro tem 4 vezes mais chance de ser violentado ou assassinado numa abordagem policial. Números são necessários. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser discutido. Quando a gente fala de violência policial, nós sabemos o endereço, sabemos a cor de quem sofre aquela violência, né? E o que nos deixa assim, muito perplexos é que o órgão de controle para inibir essas práticas violentas é o Ministério Público, que controla externamente a polícia. E, com todo respeito, não exerce essa função. E a sensação de impunidade que a sociedade tem perante essas justiças gera mais violência, gera mais revolta. E nós, defensores públicos, principalmente eu tenho visto no Rio de Janeiro, vem atuando maravilhosamente, levando os casos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à Corte, que seja, brigando, lutando, para que essas pessoas recebam da lei o que elas merecem. Porque não é só dar na cara, dar tiro de uma pessoa preta e ficar por isso mesmo. Dentro do MP, tem a maioria branca que não tem um pingo de sensibilidade quando chega ali uma situação em que envolve o negro vítima. Senhores, em Minas Gerais, pouco se fala, mas foi noticiado 25 pessoas mortas. A última operação da Polícia Militar, ela matou 25 pessoas dentro de um sítio. A primeira coisa que fizeram foi levantar a ficha criminal da turma, né? Aí eu pergunto, ali, será que a operação desastrosa, se fosse feita diferente, evitaria essas 25 mortes? Por que fazem dessa maneira? Segunda situação, mexeram com tudo, não teve uma perícia adequada, tiraram tudo do lugar, não teve uma pessoa viva no ser policial que pudesse contar o que realmente aconteceu. Isso é um problema muito grave, que são vidas perdidas. E nós temos lá em Minas Gerais, algumas pessoas devem conhecer, uma deputada, a doutora André, que também é advogada, ela é da Comissão de Direitos Humanos. Eu estive conversando com ela sobre isso. A mulher sofreu ataques de bolsonaros de morte na rede social. Precisou de andar com seguranças, porque ela fez a defesa das vítimas. E ela levantou uma possibilidade que uma mãe a procurou e disse: o meu filho não é marginal. Não sei se o filho trabalhava naquele sítio, mas morreu como se fosse marginal. E ela pediu para apurar isso. Gente, a mulher está passando, ela e a família, uma situação delicada de segurança pública. Horrível, de medo. Vamos fazer com você o que nós fizemos com a Marielle. Gente, isso é absurdo. Né? Então, essa falta de órgão sério para inibir essas forças, isso está fazendo a diferença na insegurança que nós temos. E também, senhores, eu queria, assim, indo para o final, mas vou contar daqui a pouco uma história para vocês, é que, a partir do ano que vem, a nossa luta tem que ser maior. Porque aí vai dar os 10 anos das ações afirmativas. Então... E com essa turma que a gente tem no poder, complicado. Então, a gente tem que unir forças, muitas forças, para a gente conseguir prorrogar essa situação, demonstrar o quão foi importante a política de cotas, e quão é necessária para os indígenas, para os negros, para os quilombolas, para os vulneráveis. A Clarissa, eu não tive a oportunidade, Clarissa, que eu, quando entrei na Defensoria Pública, não tinha essa ação afirmativa, mas quão você é grata por ter conseguido, e quão bonito é você lutar para que outras pessoas também tenham esse direito, né? Então, isso é muito importante. Senhores, eu acho extremamente necessário a gente pensar em defensoria pública de uma forma diferente do que a gente verifica o que ela é hoje, muito tradicional. Eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira interligada com as demais instituições para a promoção dos direitos humanos, para a promoção do nosso povo. A gente trabalha muito em escritórios, e não o Rio de Janeiro, exceção São Paulo também, acho que vem fazendo muito isto, trabalhando de forma
envolvendo múltiplos atores. Né? Eu tive a oportunidade de ser coordenador da Defensoria em Betim, por um período, e essa minha atuação ali foi muito interessante, porque nós não atuávamos na infância e juventude, mas nós éramos cobrados, mas não tínhamos defensores suficientes. E eu falei, olha, vamos atuar através da nossa equipe multidisciplinar e o defensor sem ações no processo, mas sentando à mesa para discutir políticas públicas. E aí, ok, isso nós tínhamos uma psicóloga e uma assistente social. E eu, como coordenador, a gente sempre participava. Uma das demandas era que não tinha lugar para que os adolescentes cumprissem medida socioeducativa. E aí a reunião com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia Militar, todo o povo da assistência, e com essa dificuldade. Aí, no momento da minha fala, aquele susto já, chega aquele negro lá falando, e eu provoco, não sou igual a Carlinha, mas quero ficar. Mas, como essa dificuldade, eu virei e falei, senhores, qual a dificuldade? Olha, nós temos as PRONs, são jovens adolescentes, que trabalham no fórum, na defensoria, no Ministério Público. Por que não pegar esses adolescentes em cumprimento de medida para prestar esse serviço, né, a medida socioeducativa, na defensoria, no Ministério Público, na Polícia Militar, no fórum? A promotora quase caiu para trás. Não, doutora, aqui não pode. Não pode. Por quê? Isso, e mais. E os processos tramitam aqui. Falei, gracinha, quer dizer que não vão para a defensoria, não. Só fica aqui, MP e Judiciário. Aí eu fui e fiz um debate até bem interessante, bem acalorado, falando que a oportunidade da gente incluir essas pessoas num meio diferente do que elas vivem pode mudar a realidade de um jovem. Porque eles nunca tiveram aquela realidade de conhecer algo diferente daquilo. E isso, gente, eu consegui firmar lá em Betim um convênio para que essas pessoas pudessem ali cumprir a medida socioeducativa. Aí foram os 2 jovens. A primeira jovem que chegou, uma mulher, menina, né, uma menina, e ela começou ali, chegou assustada, uma menina negra, periférica, chegou assustada, já imaginando que seria uma coisa. Mas quando eu disse aos senhores que é importante a gente ter essa interface de trabalho, como a equipe multidisciplinar, através dos assistentes sociais, havia uma escuta qualificada, já destacou essa jovem para a primeira conversa, para a primeira entrevista. E dali, o que foi conversado com ela? Olha, o que você sabe fazer? Eu gosto de computador, mas eu nunca tive oportunidade. Não, então senta aqui, vamos mexer no fichário. Então, deu àquela menina um atendimento que ela não esperava que tivesse. Pegou essa menina jovem, e sem saber o que ela fez, que a gente não sabe o que a pessoa fez, vai para lá independente do que ela fez, qual foi o ato infracional. E começou ali a incluí-la nos serviços da assistência da Defensoria Pública. Levou essa jovem para participar de cursos, e ela ficava com função de fazer o quê? Tirar fotografias, de assinar lista de presença, e foi apresentado, olha, isso aqui é uma das nossas servidoras da Defensoria Pública, e não como uma menor, adolescente, cumprindo medida socioeducativa. Tem um estagiário e um menor. E geralmente é uma pessoa, um adolescente preto, periférico. Sim. Esse aqui não é o estagiário, é o menor. Aí ela pegou, estou contando essa história, que eu acho importante a gente ter essa visão. Aí essa adolescente, depois de um tempo, ela foi numa palestra que falava sobre reconhecimento de paternidade e tal, e a menina ficou ligada, se interessou, e no dia seguinte voltou para ela. Adriana, que era psicóloga, eu estou com um problema na minha família, como é que eu faço para resolver? Eu achei interessante essa palestra. E ela foi, deu toda a orientação, e a menina se abriu. Aí a menina começou a contar a vida dela. A menina estava ali, cumprindo medida socioeducativa por um crime de tentativa de homicídio. E a menina escreveu uma carta ao final, falando, eu não esperava ser tratada com tanta dignidade. Eu aguardava que eu iria limpar chão, lavar vaso e ser humilhada. E vocês me acolheram. Ela escreveu uma carta. Nós publicamos, não a carta, a fotografia dela, as informações no site da Defensoria Pública. E vocês me acolheram. Vocês mostraram algo diferente que eu não conhecia. Eu nunca tive essa oportunidade. Então, quer dizer, oportunidades, mesmo para o infrator, oportunidade de conhecer alguma coisa diferente do que ele conhece, pode ser preventivo, pode mudar a realidade, pode voltar a não reiterar. Interessante essa atitude minha lá atrás, que hoje eu estou fazendo um mestrado em Segurança Pública e Cidadania, em que eu quero ver a possibilidade de usar essa garota como um modelo
de atuação da Defensoria Pública naquele momento, junto com o Serviço Social, estudo de caso, que, em tese, deu certo. Por quê? Porque foi acolhida, porque ela teve a oportunidade de alguém a escutar e tratá-la de uma maneira respeitosa. Isso eu acho importante, a gente tentar sempre ampliar as nossas equipes multidisciplinares na Defensoria Pública. Nós não sabemos de tudo, nós não sabemos escutar, sabemos de direito, mas o psicólogo, o assistente social pode nos ajudar. Então, acho que a gente tem que começar a trabalhar de forma diferente e articulada. A Defensoria Pública faz parte da rede. Muito se resolve com a rede. Né? Então, a gente acha que não tem aquele direito que a pessoa tem e nós não temos capilaridade para chegar até lá e a assistência tem. Senhores, eu vou finalizar aqui a minha fala contando um fato. Eu digo hoje que foi um presente que eu tive. Apesar de triste, mas foi um presente. Na semana passada, sexta-feira, véspera do Dia da Consciência Negra, mas da Andara Zumbi, né? Eu com a minha esposa e filho, meu filho de 8 anos, menino preto, minha mulher preta, num restaurante em Betim. Acaba que a gente passa no concurso e pode almoçar, jantar, que seja num restaurante melhor. Mas era aniversário de um coleguinha do João, meu filho, a coleguinha. E ela convidou os colegas. A Mara sabe disso. Aí o meu filho foi convidado e nós fomos até o restaurante. E na parte de cima ali tinha o parquinho. Não, nós ficávamos e embaixo tinha tipo um parquinho com piscina de bolinha e as crianças estavam ali brincando. E como sempre, né, você vai perceber o único menino pretinho, ou se tiver mais um, que é difícil, vai ser a gente que está ali naquele ambiente. E aí, gente, uma mãe, meia-noite. Eu vou te agradecer já, Tamara. Uma mãe já tinha bebido um pouquinho, mas sabia bem o que estava fazendo. Chegou para o meu filho, e a gente estava lá em cima, na parte de cima, como se estivesse na parte de cima, ele aqui embaixo. O moleque adora aquilo ali. Bolinha de criança para o João é uma diversão que ele mais ama. E as crianças ficam jogando bolinha uma no outro e pisando nas bolinhas, piscina de bolinha. E o João estava fazendo isso conforme todas as demais crianças. E aí, num certo momento, o João sobe correndo, triste, chorando, fala com a mãe dele. O que foi, meu filho? Uma mulher, mamãe, chegou lá embaixo, colocou a mão no meu rosto e falou que ia me expulsar dali, que não era para fazer aquilo, e me xingou e tal. O que é isso? Eu conversando com os colegas, tomando gin. Né? A mãe, né, minha esposa, desceu, foi até lá e falou, ele falou, João, volta. E continua brincando com isso. Mamãe, eu não consigo, mamãe, essa mulher vai brigar comigo, mamãe. Desesperado. Aí o menino pegou, ela falou, deixa eu descer, deixa eu ver o que aconteceu. Aí ele desceu com medo, e ela foi com ele, e não queria brincar. Mamãe, então não sai daqui não, mamãe, não sai daqui não. Ela falou, não dá, eu tenho que saber o que essa mulher falou. Porque o João, menino de 8 anos, 7 anos, ele não tem esse costume, ele não tem esse medo, ele adora aquilo ali. E a Viviane, minha esposa, é muito educada, chegou humildemente perto da mulher, minha esposa pequenininha, preta, pequenininha, e foi conversar com ela. Senhora, esse é meu filho, o que aconteceu? A senhora chamou a atenção dele? A mulher foi e colocou a Viviane abaixo do cachorro. Xingou, falou, blá, 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 blá. E ela muito tranquila, Viviane, ficou muito sentida, com vergonha, que a gente fica com vergonha no ambiente que não é nosso, um restaurante mais refinado. E aí ela subiu, eu falei, Viviane, vamos embora, tem que estudar, tal. Vamos embora. Ela, descendo as escadas, me contou. Falei, porra, não é possível. Além do menino, maltratou você também? Sim. Aí, quando eu cheguei, ela falou, vamos levar o João até lá, porque ele estava com calçado naquele momento ainda, não tinha vestido, não tinha calçado o tênis. Aí, quando eu cheguei, ela mostrou essa mulher aí. E o menino chorando. E a filha chorando. Aí eu fui educadamente perto da mulher. Fui educadamente de verdade. Falei, senhora, e de máscara? Tudo bem? Aqui, esse rapaz é meu filho, que está ali no cantinho. Não estou te ouvindo, não! Senhora, esse rapaz... Não estou te ouvindo, tira a máscara! Fui, tirei a máscara. Falei que aquele rapaz ele é meu filho, ele está chorando, dizendo que a senhora chamou a atenção dele brigando com ele de forma muito exagerada. O seu filho é muito mal educado. Por quê? Por quê? O que ele fez? Ele estava amassando as bolinhas e jogando fora a bolinha. Falei, senhora, ele é cliente como eu. O dono não veio reclamar do restaurante? Falei, senhora, mas a senhora chamou a atenção dele, porque a senhora não pediu ao garçom que viesse
chamar os pais para que a gente pudesse corrigir. Mas não, senhora, a senhora não tem esse direito. Ela virou e falou, eu tenho sim, que ele é muito mal educado. E mais, sai da minha mesa. Eu falei, peraí, senhora. É isso, gente, voltando. Tinha 2 garçons, um negro e uma garçom pintada. Aí vai ser processado. Que não era no colorismo. E eu conversando isso com ela, o garçom me segurando. Falei, eu não vou brigar com essa mulher. Ela não aponta o dedo para mim, não. Eu fui conversar com ela. Né? Porque, sei lá. E aí ela virou, teve a fala, assim, no meu modo de pensar, infeliz, que virou e falou, sai da minha mesa, que eu não discuto com favelado. Aí eu contei de 1 a 5, olhei para o segurança, o garçom, falei, você ouviu o que ela falou? Olhei para a outra e falei, a senhora ouviu? Ouviu. Então, por gentileza, não tem uma discussão. Chama o dono do restaurante, que é um vereador na cidade, negro, e gente boa pra caramba. Falei, poxa, eu vou dar problema, mas não dá para deixar passar. Essa mulher não foi no meu filho à toa, não. Era o único moleque preto que tinha lá. Era o mais fraco que ela achou que estava ali. Aí, o garçom, olha, ele não está aqui. Eu falei, eu sei que ele está. Chama ele e, por favor, chama a polícia para mim. Ele falou, não, o cara com medo, doutor, eu não posso perder meu emprego. Então, deixa que eu chamo. Aí eu saí, eu falei, eu vou chamar a polícia. Falei, minha esposa, aguarda aqui. Aí a mulher ficou sentando, tomando cerveja. Garçom! Desculpa, tá, gente? Foi o que aconteceu. Traz uma cerveja para mim aqui, que ele vai chamar a polícia. Eu quero ver a polícia me prender. Desse jeito. Aí eu peguei, deixa eu colocar aqui a minha máscara. Liguei para a PM, expliquei a situação e pedi que eles fizessem o apoio até o restaurante. Aí passou um pouquinho, fiquei lá fora. Aí a polícia chegou. Eu fui atender os PMs lá fora, conversei com eles, expliquei o que aconteceu. E, na discussão, falei, olha, para mim é um crime de racismo, para mim, ou, ao mínimo, injúria racial. Não, porque tem que levar o TCO e tal. Ele, não. Espera aí que eu vou ligar para o tenente. E assim, eu de boa do cara. Não, mas vamos com calma. Ele ia fazer. Por sorte, um policial era negro, outro era branco. Mas me atenderam super bem no primeiro momento. E ele virou e falou, olha, eu estou na dúvida se eu posso fazer. Eu não sei se eu conduzo até a delegacia, que lá em Minas vou ao batalhão primeiro. Aí ligou para o oficial que estava lá, naquele momento. É isso que eu ia falar da abolição, por isso que eu ia te falar. E aí o policial falou, não, vai ser injúria simples. Eu falei, pô, a gente vai discutir depois, daqui a pouco eu chego na Mara. Mas ela vai ter que ser conduzida até a delegacia, até o batalhão. Eu peguei e falei, vamos até o restaurante, ele mostrou, mostra quem que é. Eu fui educadamente, um pouquinho de falei, é aquela senhora ali. Aí a mulher já levantou. Isso aí é o mesmo, o que foi? Vai me prender? Aquele jeitão. Eu falei, senhora, recebemos uma denúncia disso. A mãe da mulher, bate na mesa. Palhaçada, ela não falou nada. Eu falei, senhora, a senhora não ouviu o que ela falou, não? Eu falei, o garçom ouviu, a outra pessoa ouviu, o meu filho ouviu e minha esposa também ouviu. Tá? Então, estresse, não esperava, eu realmente não esperava. E aí eu peguei e o policial, gentilmente, ela acompanhou, ela foi debochando da cara da gente, rindo, sabe aquele olhar sarcástico? Isso não é nada, isso não vai dar em nada. E aquilo foi dando uma revolta, que a vontade era de voar para cima. Mas eu tive a compostura, minha esposa também. Em nenhum momento, não. Nem em nenhum momento. Você vai saber quando ela descobriu que eu era defensor. Que ela me chamou de favelado. Eu falei, senhora, eu não sou favelado. Que fosse, mas eu não sou favelado. Né? Aí, quando chegou até o batalhão... Aí, quando chegou no batalhão da Polícia Militar, ela foi primeiro, que ela foi conduzida. Achei isso importante. Não foi algemada, não precisava, ela foi no boa. E eu fui depois, no meu carro normal. E, quando chegou lá, eu liguei para quem? Para Santa Mara, o colega Marolino. Meia-noite, burdoada, já, Dandara, Zumbi, consciência já virando túmulo ali de raiva. Falei, é presente para a gente. Aí eu, Mara, me perdoe, eu estou na dúvida do que fazer. Porque quando é com a gente fica desesperado. O que eu vou fazer? Essa colega ficou doida, ela mora em Belo Horizonte, Betim, dá uns 40 quilômetros. Eu estou indo para aí, eu falei, não precisa, calma. Não, Max, isso é um absurdo, tal, me deu orientação, o time dela trabalha no juizado, conhece bem essas coisas.
Eu estou indo para aí todo o tempo conversando, falando, me dando apoio, a gente vai mover e tal. E chegou um certo momento que um colega que foi comigo, é advogado, quando ele chegou, ele conhecia o policial que estava lá. Nesse momento, ele conversou com o policial. Pô, esse aqui é meu amigo Max. Ele falou, esse aqui, ele é defensor público e tal, não sei o que tem. A esposa é médica e tal, pá. E contou o que aconteceu para ele. Ele subiu, Aí ele subiu, esse policial, e conversou com o oficial que estava lá em cima, que queria lavrar a questão da injúria, só o TCO. Aí ele desceu, já sabendo a situação que o cara é defensor. Né, a mulher, não é assim, vamos ver o que é. Conversou com a gente, conversou com a mulher. A mulher ainda estava agressiva. Mas quando a mulher viu que ela teria que ser conduzida à delegacia, peraí, está mudando de figura? Eu vou ter que chamar meu advogado? Isso é um absurdo e tal. Ele veio, conversou comigo, expliquei direitinho o que aconteceu para ele, tal. E a mulher foi conduzida até a delegacia. Chegou na delegacia, ela ainda tupetuda. Azar dele, o escrivão, um baita do negão. Mais preto do que eu, mais forte. Chamou, o que aconteceu? Fui contigo. Chá comigo. Já colocou a mulher na carceragem. É igual todo mundo conduzido vai. E demora, na Minas está demorando muito. E dali a gente começou a conversar, né, me apresentei, mas o que vocês queriam saber era quando ela descobriu que eu era defensor público. Quando a gente chegou no batalhão da Polícia Militar, até então ela não sabia. O soldado, já sabendo disso, pediu perto dela, por favor, você pode me falar onde você mora, a sua idade e sua profissão? Aí eu fui e falei que morava no Cartal, que era defensor público, e da minha esposa, que era médica. Ela não esperava que aqueles favelados, que ela nos viu como favelado, e, no meu entender, ela quis nos humilhar, achava que ele não era o nosso lugar, éramos pessoas, somos pessoas esclarecidas. A mulher passou a noite na delegacia. Aí eu conversei com o delegado, não estava lá, que agora é virtual. Falou, olha, não está certa a capitulação que vai ficar aqui agora. Ele depois pode modificar. Vai ficar como injúria, porque ele ainda vai ouvir vocês. Porque o APM não quis levar as testemunhas. Entendeu? Mas eu peguei o nome do testemunho, pedi depois a gravação para ver o que aconteceu. Mas aí, gente, eu às vezes penso no abolismo penal. Mas se... Aí isso me fez refletir que é tenso, porque assim, ou eu iria dar naquela mulher, ou minha esposa ia fazer isso, eu ia pensar, pelo menos, no direito penal mínimo. Que eu ainda trago essa... Eu estou progressista, eu estou pensando no abolicionismo. Mas quando eu me deparo com um lance desse, eu fico pensando o seguinte, a única saída que nós teríamos para aquele momento seria chamar a polícia. E sorte que foi comigo e foi com a Viviane, minha esposa. Que se fosse com um garçom, não ia dar merda nenhuma. Então, eu termino a minha fala contando essa história, agradecendo a Marolinta por ter me auxiliado naquele dia e dizendo que a luta continua e a gente tem que ser forte, ser firme. Mas valeu. Nunca tinha passado por isso daquela maneira, num restaurante. Mas eu acho que essa mulher vai entender. Quando ela olhar para alguém que não seja igual a ela, que pode ser alguém que é melhor ou igual a ela. Que, para mim, a atitude dela foi de pessoa que é muito menor do que a gente. Eu agradeço a oportunidade que me deram. Muito obrigado. Max, meu acolhimento. Gente, a gente vai terminar. As pessoas já estão fazendo autofagia das suas células humanas, entendeu? A Clarissa, eu nem cruzo meu olhar com ela, porque ela, sabe, já é um olhar fulminante. Eu olho e viro rápido. Eu miro aqui no pessoal que está falando. Aí, passa a edição. Então, assim, um grande prazer. E eu vou terminar cantando. Um samba da Mangueira, de 1988, que foi um samba que comemorou o centenário da abolição da escravidão. E começa assim. Será que já raiou a liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será... De máscara não dá para cantar. Que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão. Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade?
Onde está que ninguém viu? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Pergunte, pergunte ao Criador, meu Olorum, pergunte ao Criador, quem pintou essa aquarela, livre do açoite das senzalas, preso na miséria da favela. Um beijo.